25 empresas a declarar falência todos os dias em Portugal. Sim, e a isso é preciso acrescentar, como disse numa peça que eu vi há pouco o Presidente da Confederação do Comércio, que isto é apenas uma pequena parte da realidade, porque eles estimam, por exemplo, na sua área, que o encerramento real seja 5 a 10 vezes superior àquilo que está de facto registado, porque há empresas que são familiares, fecham a porta, cessam os contratos com a eletricidade e com a água e ninguém dá pela sua falência, pela sua insolvência, não é? É uma situação dramática que tem a ver com várias circunstâncias, com o problema da falta de procura interna, que deriva da baixa dos salários, do desemprego, da baixa das reformas, portanto, da falta de rendimento das pessoas, que deriva de uma quebra brutal no investimento público. Uma grande parte destas empresas são empresas do setor da construção, um setor que por um lado foi fortemente penalizado pela crise no setor imobiliário e por outro penalizado pelo desaparecimento praticamente de obras públicas. Nós precisávamos ter um programa sobretudo de pequenas obras públicas que permitisse, ao nível da reabilitação urbana, dos pequenos arranjos e pequenos investimentos em centros de saúde, em escolas, portanto, e também em algumas obras de maior vulto, mas procurando ir a uma rede mais perto do terreno e que vai mais rapidamente ter com as pequenas empresas desta área da construção civil, que são quem cria a maior parte do emprego, precisávamos ter uma resposta. O número de insolvências aumentou 47% em relação ao ano passado. Sim, e o número de desempregados a partir dessa área é muitíssimo elevado. Penso que 430 por dia. Exatamente. Penso que chegará já a quase 200 mil desempregados. Há, portanto, aí um problema terrível. E depois há o problema, por exemplo, da restauração, em que uma grande parte destas falências também são de empresas de restauração, e a questão do IVA em 23% e de uma série de outras condicionantes leva, como os empresários têm vindo a alertar, a que os encerramentos sejam em catadupa e cada vez mais. Eu acho que isto é a demonstração de que nós não podemos ter uma política económica que não olhe para a procura interna, como está a acontecer neste momento. Isto não significa desvalorizar as exportações, significa ter a consciência que uma grande parte do nosso tecido económico depende da procura interna. Nós podemos equilibrar melhor, mas não podemos ter uma política que ignora por completo a procura interna, que é o que está a acontecer. Em termos de proteção social, a proteção social não está a aumentar, está a diminuir. É preciso que isso fique bem claro, porque as condições de acesso ao subsídio de desemprego são cada vez mais restritas. E a majoração que existe para casais que estejam ambos no desemprego é só para casais que tenham ambos subsídio de desemprego. Mas a maioria dos casais que são desempregados no nosso país, nenhum deles tem subsídio de desemprego e, portanto, também não tem a majoração. Nós temos, neste momento, mais de 1.300.000 desempregados reais e temos menos de 300 mil a receber subsídio de desemprego. Ou falamos dos números oficiais. Isto são os números oficiais. Os números oficiais são estes. Porque, como o Instituto Nacional de Estatística diz, ao emprego declarado como tal, tem de somar o subemprego visível e uma outra categoria que significa também um emprego diminuído e, portanto, corresponde ao desemprego real. É assim que os economistas trabalham estes números. Eu não estou a inventá-los, são todos com base nas estatísticas do Instituto. Não estou. No Instituto Nacional. Estou a falar seriamente, demonstrando uma grande preocupação em relação a este problema. Em relação às políticas ativas, bom, na prática, o que essas políticas estão a fazer é pôr o Estado a pagar uma parte das contribuições das empresas. E isso não pode ser a solução para este problema. E há uma questão de fundo, mesmo que todas essas medidas fossem reais, mesmo que todas essas medidas fossem reais e tivessem esse efeito que os senhores anunciam, há uma questão que é decisiva. É que sem uma política económica que fomente a procura interna e o trabalho para estas empresas no mercado interno, não há solução com essas medidas. Por exemplo, porque é que, como se sabe, o Governo decretou o aumento do IMI? O IMI é um imposto municipal, a receita é para as autarquias locais. Ora, seria útil, por exemplo, que se pudesse dizer às autarquias, este acréscimo deve ser usado, por exemplo, para a reabilitação urbana ou para investimentos em equipamentos sociais que são tão necessários nesta altura. Não. O Governo pôs no Orçamento de Estado uma norma a dizer que o acréscimo que vai haver do IMI
tem de ser para amortizar empréstimos à banca, mesmo de autarquias que não têm nenhum problema com o endividamento à banca. E se não tiverem empréstimos à banca, são obrigados a comprar dívida pública ao Estado português. Portanto, onde se podia reencaminhar alguma parte das verbas públicas para pequenos investimentos que são muito mais facilmente reprodutíveis, Essas verbas está aí para a banca.